Então você se formou e se sente perdido, não sabe por onde começar, o que fazer. Calma, isso é bem normal. E sabe por que isso acontece? Porque você aprendeu na faculdade como fazer projetos, como ser arquiteto, certo? Você aprendeu alguma coisa sobre gestão de negócios? Você sabe como administrar, como criar um negócio? Dificilmente você viu alguma coisa sobre isso, né? E é exatamente o que você precisa agora. Por mais que você ainda não se dê conta, é isso que está fazendo falta para você. E eu vim um pouquinho falar sobre isso. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, antes de eu iniciar, eu vou falar um pouquinho como que eu organizo meu escritório, tá? Mas antes de tudo isso, você precisa saber que você precisa pagar além, né, do CAUD, ter o seu registro e pagar a sua anuidade, que não é pouca coisa. Você precisa pagar o ISS, vá na prefeitura, no setor de tributos e se registre, ok? Você tem uma despesa mensal, que é o recolhimento para pessoas que prestam serviços. Você precisa fazer isso. E por mais que você trabalhe na sua cozinha, tá? Você precisa recolher esse ISS e ter um alvará de funcionamento também. Então você vai pagar o valor do alvará também. Então são despesas fixas, certo? GPS, aquele carnezinho que você consegue comprar em qualquer livraria, que é o INSS, para quem tem carteira assinada. GPS também é obrigatório para qualquer pessoa que preste serviços como autônomo, tá? Então comece a pagar seu GPS também para ficar certinho com a receita, ok? Falando de despesas fixas, antes de qualquer coisa, você precisa organizar, e aqui a gente organiza tudo por planilhas, no Excel mesmo, fazer o controle do seu escritório. Então, a primeira coisa que você tem que listar são despesas fixas, que são essas que eu já mencionei, tá? Você precisa colocar, por mais que você trabalhe lá na sua cozinha, você gasta no horário comercial água, luz, aluguel, internet, telefone, não gasta? Se você não estivesse em casa, você não estaria gastando, tá? Você precisa considerar essas despesas fixas. Uma média, se a sua conta dá R$50 de água, e você vai ficar 8 horas ali, 8 horas dormindo, 8 horas trabalhando, então você coloca ali metade, que é custo do seu escritório, mesmo não tendo efetivamente um, tá? Você precisa quantificar quanto você custa. Por quê? As pessoas, quando se formam, independente da área, elas cometem um erro básico. Eu considero um erro, tá? Elas se veem como um prestador de serviços normal, que não tem escritório, não tem nada, elas se desvalorizam, porque não tem um espaço físico, não tem um CNPJ, enfim. Eu sempre me vi como empresa, desde o primeiro momento como arquiteta, eu sempre fui muito empreendedora, eu sempre tive uma visão um pouquinho mais abrangente, eu sempre me portei como empresa, sempre me organizei como empresa, desde o primeiro dia de formato. Então, o que é uma empresa? Além de um profissional, pode ser ou vários profissionais dispostos a trabalhar, produzir, visando um crescimento, né? Ou pelo menos manter uma constante do crescimento que já obteve. Então você tem que se imaginar como empresa, tá? Fazendo isso, essa listagem de despesas fixas é o básico do básico, é o número 1, tá? Então ali entram ainda o seu prolabore, o seu salário. A coisa mais errada que você pode fazer, que eu fiz lá no início, era anotava minhas despesas, aí entrava o valor dos meus projetos, e aí eu pagava essas despesas, o que sobrava ficava para mim. Primeiro erro, tremendo erro, na verdade. Então, qual que é o jeito certo de fazer? Primeira coisa, você cria uma conta exclusiva para o seu negócio. Já tenho uma conta, já tenho 2 contas de banco. Não interessa, você vai escolher ou uma delas, ou eu criei uma conta nova, uma conta corrente, onde os meus clientes depositam única e exclusivamente lá, para você começar a separar as despesas suas das do seu negócio. Lembra, você é uma empresa, tá? Você não pode misturar as coisas. Isso é muito importante.
E aí, falando dessa planilha, tem lá o seu salário, você precisa tirar um salário por mês, tá? Eu vou falar em outro vídeo bem certinho como que eu faço a precificação, tá? Então, mas adiantando assim, eu tenho custo, eu sei quanto custa para manter o meu negócio, contando salários, contando investimentos, contando lucro, contando tudo. Eu sei quanto custa, então eu faço por tempo de serviço, eu cobro por tempo, sempre antes depois de fazer o orçamento por tempo, eu comparo com tabelas IAB e tabela do CAL. E a média que eu sei que é o valor de mercado, para ver se está mais ou menos dentro dos parâmetros, e aí eu faço alguns ajustes quando necessário. Mas o meu maior método de precificação, que é o base, é por hora de trabalho. E para fazer por hora de trabalho, você precisa saber exatamente quanto custa o seu negócio e quanto custa cada projeto, tá? Então comece a pensar nisso e cada projeto que você pega, faça uma planilha diferente e coloque. Cliente X, demorei 2 horas numa reunião tal dia, demorei 1 hora numa visitação na obra tal dia, fui na loja com o cliente, demorei 3 horas, imprimi 4 folhas A4 preta e branca, 2 folhas A4 colorida, R$100 em plotagens de A1, enfim, quantos quilômetros eu fiz. Então eu sei que aqui do ponto onde eu tenho meu espaço até o centro tem, sei lá, 5 quilômetros. Então, para o cliente eu fiz 10 vezes essa viagem, então eu já sei mais ou menos quantos quilômetros eu fiz para saber o meu custo de combustível, tá? Então, além das despesas fixas, eu ainda tenho as despesas variadas por projeto. É muito importante você saber quanto te custa um projeto, tá? Uma coisa que aconteceu comigo é que eu trabalhava lá no início, eu trabalhava manhã, tarde, noite, final de semana, feriado, madrugada, não tinha horário para trabalhar. E achava que estava ganhando dinheiro. No final do mês, eu percebia que não me sobrava, nunca deu 2 salários mínimos. Nunca deu. E eu pensava, mas o que tem de errado? Eu achava que eu cobrava um valor justo. E aí, então, eu comecei a fazer um plano de marketing, estudar um pouquinho mais sobre gestão. E aí, nesse estudo, é que eu comecei a ter vontade mesmo de relatar todas essas despesas e ter um controle maior. Depois de 2 meses que eu fiz esse controle, é que eu fui entender, por mais que você trabalhe na sua cozinha, aí que você começa a entender o quão grande é o seu negócio. Por mais que ele de fato ainda não exista, você tem muitas despesas, muitas, que se você não controlar, você não sonha que tem. Então você precisa controlar tudo, tá? Então nessa planilha de despesas fixas eu ainda insiro valor de investimentos, que são valores, por exemplo, quero comprar um Promob, eu sei que custa 3 mil. Eu não vou tirar 3 mil do meu salário, isso não é justo com a gente, tá? Você trabalha, precisa tirar o seu salário. O seu salário paga as suas contas pessoais, as contas do escritório, o escritório tem que pagar, por mais que o seu escritório não exista. Mas você tem que ver como empresa, almejar um crescimento, você tem que se preparar como empresa para poder crescer, tá? Então você tem que colocar um valor de investimento. Eu preciso trocar uma lâmpada, eu quero abrir meu escritório. De onde você vai tirar esse dinheiro se você não guarda um valor para investimento? Preciso comprar uma cafeteira, preciso trocar uma impressora, né? Preciso uma máquina fotográfica para ir na obra, preciso uma trena laser, enfim. Você tem que pensar que você não quer estar numa constante, tá? E nem numa decrescente, você quer crescer. Então você precisa pensar que para isso você precisa investir, você sabe disso. Só agora, sabendo disso, você precisa colocar um valor de investimento nos seus custos fixos, para que você tire todo mês um valor que seja para isso, tá? Tem valores também, deixa eu dar uma espiadinha aqui, valores de CAL, telefone, aluguel, software, impostos, localização, marketing. Eu ainda destino um valor para marketing, que é valor para, quero dar canecas para os meus clientes, quero investir para aparecer numa revista, quero fazer uma publicidade, enfim, quero fazer um banner e colocar em algum lugar.
Então, quero fazer cartõezinhos novos, quero fazer pastas, né? Essas pastinhas aqui, deixa eu pegar uma aqui. Quero fazer pastinhas. Isso sai do quê? De um valor destinado a marketing, tá? Você precisa ter isso, você vai tirar do teu salário. Não, tá errado. Então, marketing, precisa destinar um valor para isso. Essas são suas despesas fixas, tá? O vídeo já está se estendendo, então eu vou falar bem rapidão agora. Planilhas do Excel eu tenho ainda, além disso, tá? Do controle de quanto eu gasto com cada cliente. Eu tenho um gráfico, eu tenho assim, uma aba do Excel com os contratos que eu estou fechando, então julho, contrato fulano, tanto, contrato ciclano, tanto. Então, fazendo do ano inteiro, eu sei o quanto está entrando de projetos, não de dinheiro, de projetos, tá? Para ver se tá crescendo, para mim saber como que tá a saúde do meu negócio. Eu tenho um gráfico de despesas, eu tenho um gráfico de prolabore, porque o que que acontece? Meu salário é 4.000, tá, mas esse mês entrou 2.000 no escritório. Minhas despesas fixas são R$500, vamos dizer, tá? Então me sobrou 1.500. Como é que eu pago o meu prolabore se o que entrou é menor do que o meu salário? Então, eu faço esses gráficos para mim entender como que tá, se eu estou alcançando a meta, se não estou. Então, tem um gráfico de despesa e um gráfico de entrada, e aí eu consigo saber e analisar e ver o que eu posso mudar, o que eu posso melhorar, tá? Eu tenho ainda o plano de marketing, que eu já falei bem brevemente. Então, o plano de marketing foi eu que criei mesmo, tá? O ideal... Oi, amorinha! O ideal é você contratar uma empresa de marketing, mas quem está iniciando não tem essa opção. Então, tem muitos livros que explicam sobre, eu acho super importante você fazer. E aquela coisa, sempre se ver como um negócio. Vamos orar pro chão. E outra coisa que eu gostaria de falar que é muito importante é a questão... Você vende ideias, tá? Então, não as dê de graça. O nosso trabalho, o nosso serviço é vender ideias, tá? Uma coisa que eu fazia lá no início, quando eu ia na primeira conversa para depois poder orçar, era medir toda a casa. Às vezes eu demorava 2, 3 horas tirando todas as medidas, para ir desenvolver, e daí eu dava dicas também, e aí eu desenvolvia orçamento. É óbvio que eu não ia fechar, porque eu já dei várias dicas do que era necessário lá na obra, né? Então, não faça isso. Uma coisa que eu aconselho sempre, que eu faço muito e eu comecei a fazer há pouco tempo, depois de tanto penar em algumas questões, na primeira reunião, não dê dicas, colete todas as informações, faça um orçamento adequado, tá? Se o cliente aceitou, faça um contrato, não se sinta envergonhado por fazer contrato. Se o cliente, se a pessoa do outro lado também é uma pessoa correta, ela vai preferir ter contrato do que ficar só na palavra, tá? Para ter uma segurança, então, para os dois lados. Então, faça um contrato. Então, já elabore vários contratos para vários tipos de serviço agora. Um contrato para projeto de arquitetura, um para design de interiores, um para reformas e assim vai. Já deixei uns modelinhos prontos, assim como modelos de orçamento também, para te facilitar no dia a dia. E só comece o trabalho de fato depois de receber uma entrada. Sempre peça um sinal, que se chama, tá? Acontecia muito comigo de eu começar a desenvolver os trabalhos e depois de enviar por e-mail alguns projetos, algumas ideias para o cliente analisar, eu percebia que não ia mais ser dado sequência nos trabalhos e acabava perdendo todo o tempo que eu tive, né, todo o trabalho que eu tive, acabava perdendo, não sendo paga. E aí, no final das contas, eu descobria que o cliente tinha usado aquelas ideias, aquele projeto, para orçar em outros lugares, enfim, em empresas de imóveis, em construtoras, e tinha executado. Então, uma coisa que eu aprendi, e se a pessoa, de fato, de verdade, se é o cliente que está assistindo isso, ele sabe. Se ele é uma pessoa certa, ele não vai se importar, se tem um contrato assinado, em pagar 30% do valor do acordo, 25%, antes de iniciar os serviços, tá? Então faça isso. E só depois
de fato inicie os trabalhos, tá bom? Espero que tenha ajudado, tenho muito para falar, espero que tenha alguém aí com dúvidas para ouvir. Se você está vendo esse vídeo no Insta, saiba que eu tenho lá no YouTube um canal. Se você quiser ir lá se inscrever, no Insta eu não consigo deixar o link, o Insta bloqueia para que a gente use o IGTV. Então, se você procurar Arquiteta Patrícia Isoton lá no YouTube, você vai me achar facilzinho. E lá às vezes tem vídeos mais completos, mais extensos, tá bom? Beijo!